Olá, seja bem-vindo ao canal Reflexões e Caminho. Sempre me perguntam, sobretudo jovens, quais os livros eu recomendo para o estudo doutrinário, uma reflexão doutrinária. Alguns trazem alguns nomes para pedir minha opinião, Eu conheço alguns materiais polêmicos, outros não. Eu costumo responder o seguinte: eu acho, partindo da minha própria experiência, que foi bem jovem, Foi bem jovem, minha família, eu acho muito legal minha família, que minha família tem gente de várias doutrinas, vertentes religiosas possíveis. Isso é muito legal, que gera uma fonte de aprendizado, As gerações. Eu costumo recomendar o seguinte: o estudo, obviamente, da codificação, da codificação espírita, organizada por Allan Kardec, que às vezes pode parecer difícil para quem está começando, mas eu sempre recomendo. E, claro, também eu recomendo o estudo das obras de André Luiz. Por que o André Luiz? Por que não um cara mais atual, umas coisas mais cinematográficas, dignas de Tolkien? Sou um fã de Tolkien, de George Lucas. Mas por que o André Luiz, que foi publicado há 70 anos? Muito simples isso, a resposta. André Luiz, ele começa a sua narrativa como uma pessoa como nós, falha, preguiçosa, hipócrita, pedante, Ele usa: eu sou médico, como se valesse alguma coisa, título material, na erraticidade. Então a gente acompanha, além dos livros dele, a progressão moral de André Luiz, de uma forma cotidiana. A gente vai ver lá a pessoa que come demais, a pessoa que tem maus pensamentos, a pessoa que cobiça a outra, a invejosa, os tipos das obsessões simples, complexas, que é a aplicação das informações, de muitas informações que a codificação nos mostra. A lei de causa e efeito, da reencarnação, a lei do trabalho. Então sempre recomendo André Luiz. Tendo terminado a literatura de André Luiz, poderia citar outras, inúmeras, mas André Luiz. Por quê? Quando a gente termina de estudar André Luiz, a gente já tem uma condição mínima de reconhecer uma outra obra, por comparação, se ela é boa ou ruim. Se a outra obra vai nos acrescentar alguma coisa de boa, de bom, ou se é perda de tempo. A gente tem livros recentes do movimento espírita que não deveriam ser chamados de livros espíritas, porque contradizem o que está na codificação. Nós temos livros que não deveriam nem ser chamados de espiritualistas, porque não por falarem da vida espiritual, mas por falarem de coisas quase sempre negativas. A gente tem livro espírita que só fala no mal, nas organizações do mal, e influencia pessoas leigas que estão começando agora. E como as cores desses livros são muito vivas, são muito descritivas, encantam. Por que eu falei em Tolkien, George Lucas? George Lucas é um cineasta. O Tolkien é um autor, já desencarnado há muitos anos, do Senhor dos Anéis, Silmarillion. Eu sou um fã da literatura fantástica, mas que tem uma mitologia própria dos orcs, balrogs, dos elfos. E tem gente no meio do movimento espírita brasileiro que está nesse caminho. E mais, você sabe para onde vai os livros de André Luiz, o dinheiro? Você sabe para onde vai? Já falei isso em vários vídeos. Você sabe que vai para um asilo, vai para uma escola, vai para uma creche, vai fazer uma sopa. Mas alguns livros desses caras polêmicos, ninguém sabe para onde vai. Esse é o problema. Livros que não fazem sentido
se a pessoa já estudou alguma coisa do espiritismo, até se a pessoa já conversou com alguma entidade sobre aquelas informações, ela não vai aceitar qualquer coisa. Eu já tive a oportunidade de entrevistar alguns caboclos e alguns pretos velhos. Entrevista mesmo, perguntar, peguei pontos, né, ao longo da minha vida, durante alguns anos, e fui perguntando. É verdade que um pitbull espiritual pode destruir, matar uma fada? Como tem alguns livros aí? Bom, depois de uma boa risada e gostosa risada que esses amigos espirituais deram, né, com seus médiums, eles deram a resposta deles. Mas isso que eu estou fazendo é o quê? É uma pesquisa que eu inventei agora? Não. O próprio Kardec se valia dela. Ele chamava de controle universal do ensino dos espíritos. Ele não acreditava só no espírito. Ele consultava os outros médiuns. Aquela informação que ele tinha que bater com outra. Tinha que fazer sentido. Então, tudo aquilo que a gente vê na codificação é fruto de uma pesquisa, de uma comparação, de uma análise extremamente criteriosa. E falta critério no movimento espírita hoje. Falta crítica. Não aquela crítica corporativista, aquela crítica destrutiva, aquela crítica marcada pela vaidade. É a crítica pautada na razão. Isso faz sentido? Que médium falou? De onde foi? Tem outros relatos parecidos? Tem, não tem? Eu gosto muito de um livro, né, foi escrito pelo trabalhador Paulo César Frutuoso, no Rio de Janeiro, Espíritos Decaídos Materializados, do Lar de Frei Luiz. Eu tenho esse livro. E ele, em dado momento do livro, caracterizando uma série de coisas importantíssimas, numa casa espírita tem preto velho trabalhando, caboclo trabalhando, Frei Luiz recomendando banho de sal grosso, enfim. Não vamos entrar nesse mérito, mas em dado momento ele caracteriza o trabalho do pai dele, o senhor Eduardo Frutuoso, e uma outra médica que não me recordo o nome. Os dois médiuns videntes, eles tinham que registrar a mesma informação naquela mesma hora, um em cada lado do salão, que é enorme. Então, em dado momento, o senhor Eduardo Frutuoso ele começa a caracterizar uma espécie de leão, né? Junto com espíritos protetores da instituição, e outro médium, um leão também com outros protetores. O que diferenciou foi o requinte de informações. O leão era mais alto, tinha uma juba assim assada, o outro não, era só um leão, uma coisa mais seca. Mas a gente percebe a seriedade do trabalho, o uso da mediunidade sadia, porque as informações estavam casando. Antigamente, nas casas antigas, era feito isso, né? Até um médium mais experimentado e outro médium em desenvolvimento, e tinham que ser os registros parecidos. Por que hoje a gente não faz mais isso? Por quê? A gente acredita em tudo, a gente acha que todo espírito que se manifesta é o suprassumo do conhecimento. O André Luiz, ele é supervisionado por Emmanuel. Emmanuel então é um espírito de escola, um espírito perfeito? Não, não é um espírito perfeito não. Tanto é que ele está reencarnando aí, é um espírito evoluído, mais evoluído que nós com certeza. O irmão mais velho, mas não é santo, não é um Jesus, como muitas pessoas estão colocando. Tem limitações ainda. Limitações intelectuais. Ele não sabe tudo. O próprio nobre grande Bezerra de Menezes, que eu tenho uma admiração absurda. Eu cresci admirando a figura de Bezerra de Menezes pelo seu trabalho, pelo seu exemplo na Terra e pelo seu trabalho na espiritualidade. A gente pode compará-lo com a sabedoria dele com a sabedoria de Jesus? Não. Então a gente tem sempre que ouvir qualquer guia, o que ele tem a dizer, e comparar com outros. O mesmo serve para livros. Ora, quando André Luiz começou a trabalhar com Chico Xavier, lançaram juntos o livro Nosso Lar, já virou um filme fantástico, belíssimo. Muita gente disse, o Chico Xavier copiou no livro
A Vida Além do Véu, que foi publicado em 1913 por um pastor anglicano lá na Europa, lá na Inglaterra, por conta de uma colônia espiritual, com universidades, com centro de pesquisa espiritual. O Chico plagiou. Na verdade, não. O Chico não conhecia essa obra. Ele foi conhecer essa obra muito tempo depois. Mas o que significa isso? A veracidade da informação. Existem colônias espirituais com uma organização própria. Isso faz o quê? Valoriza o livro Nosso Lar, valoriza o A Vida Além do Véu, ambos publicados pela Federação Espírita Brasileira. E isso valoriza o nosso interesse em estudá-los. Tem diferenças? Tem diferenças. O livro não é um idêntico do outro, tem especificidades, um detalha mais uma coisa, outro detalha mais outra coisa. Mas isso falta no nosso movimento espírita atual. Crítica, análise. Eu, em momento algum, digo nos livros que foram publicados através de mim, que eu sentei com um amigo espiritual, um ou outro, só tem novidade. Não. A gente sabe tão pouco, a gente conhece verdadeiramente tão pouco dos ensinamentos do Cristo que se faz necessário sempre estudá-los. Amar ao próximo, a gente não consegue ainda compreender plenamente o amor ao próximo que Jesus nos ensinou. Tudo que está na codificação. Tem gente que decorou a codificação, mas não a compreendeu e não a pratica, não a vivencia. Como é que vai ter novidade? Não faz sentido. 150 anos de doutrina não é muito tempo, é pouco tempo. Hoje devemos nos debruçar sobre Kardec. Kardec era santo, ele era sábio, o máximo. Era um homem como nós, com uma missão muito dura, muito pesada, muito difícil, que não foi fácil para ele vencer essa etapa. Pode ter alguma incoerência? É possível. Ele mesmo dizia, se colocar o espiritismo e a ciência lado a lado, se a ciência se provar verdadeira ou ter mais informações que o espiritismo, fica com a ciência nesse ponto. Isso é uma humildade e um senso de realidade também. Até porque o espiritismo começou com Kardec, mas não terminou com ele. Hermínio Miranda falava muito isso, né? Sobretudo, eu lembro que ele coloca essa frase no Diálogo com as Sombras, magistral obra, leitura obrigatória para quem quer aprofundar os seus conhecimentos. É por isso que eu recomendo André Luiz. Ele já foi analisado por conhecedores da doutrina, por outros espíritos instruídos, e é de fácil leitura. A linguagem que André Luiz adota é de facílima compreensão. A gente tem tanto espírito aí que escreve difícil, que as pessoas compram para ter na prateleira como se fosse status social. É a minha coleção da fulana, porque mexe com a psicologia. E a pessoa não entende, que você pergunta, o que você entendeu do livro? Ah, eu gostei desse ponto, para me explicar. A pessoa não sabe dizer. Falta André Luiz nos centros espíritas. Como assim falta André Luiz? Falta estudo de André Luiz no centro espírita. Já vi estudando chakra, já vi estudando se Jesus tinha corpo fluídico ou não, de Rusteng, né, que é uma outra prosa, né? Já vi cada estudo importante, né? Eu não vou dizer que não é importante, cada estudo, mas que outros seriam mais prementes, mais importantes, como André Luiz. Que se estude chakra, que se estude o corpo fluídico, mas por que também não criar um grupo de estudo, nem que seja mensal, semestral ou até anual, para estudar André Luiz? Não é? Falta isso. Eu lembro quando mais jovem a gente estudou a série A Vida no Mundo Espiritual toda. Acabamos, vamos voltar a estudar André Luiz de novo, vamos voltar para o Nosso Lar. A gente não gostou, lembro de não ter gostado, mas depois que comecei a estudar de novo, eu percebi a importância. Porque muita coisa passa pela gente, a gente não percebe, e numa segunda leitura, num segundo estudo, ler é diferente de estudar, a gente acha, a gente pega. E toda vez que a gente lê, a gente vai aprendendo mais um pouquinho.
A gente costuma imaginar que Divaldo Franco já não estuda mais. Muito bom ele, tem 90 anos, 70 de espiritismo, mas não precisa estudar. Ele estuda todo dia, ele estuda sempre. E não estuda coisa nova, estuda o Evangelho, Livro dos Espíritos. Está sempre aprendendo algo novo. E o cidadão tem 70 anos de mandato mediúnico. 70 anos. Como eu vou dizer, eu já sei tudo, já estudei tudo, já sei isso aqui. Já... Muito complicado. Então você que está assistindo esse programa, que tem uma coleção draconiana, com capa brilhante, tenha a sua coleção, não jogue fora. Continue consumindo se você gosta. Mas, se você tiver algum livro do André Luiz, compare. E compare com o que a coleção, a codificação nos diz. Faça um estudo sobre isso. Se você ainda não conhece a coleção de André Luiz, procure conhecer. Não é só o Nosso Lar. Libertação é um manancial de informações impressionantes. Várias formas de obsessão, a questão dos ovoides. Tem gente aí que acha que o ovoide é coisa recente, do livro publicado há 10 anos atrás. Não é. Então vamos dar uma chance para os clássicos do espiritismo brasileiro. Mas não é acreditar cegamente, é acreditar estudando, comparando. Anota a dúvida e pergunta para o guia espiritual da casa, para aquela pessoa que você sabe que tem mais conhecimento. Não é? Sempre tem alguém que é um estudioso mais profundo, estudioso há mais tempo. Entre em contato. A internet está cheia de pessoas que se predispõem também a dividir um pouquinho que sabe. Mas acho legal você conversar com um guia espiritual. Na Umbanda é mais fácil isso, mas no Espiritismo não é impossível e, por incrível que pareça, é recomendado que tiremos dúvidas com a espiritualidade. Está lá no livro dos médiuns. A gente vai à casa espírita, muitas vezes não conversa com o espírito. Reza, recebe o passe e sai. Isso tem que mudar, isso tem que acabar. A gente tem que voltar a praticar o espiritismo iniciado por Kardec, que envolve a crítica, a análise, a reflexão. Esse foi o programa de hoje. Eu acho que é o maior episódio de todos, né, em duração. Mas eu precisava falar, precisava ser dito, né, em benefício do adepto, do estudioso do espiritismo, em benefício a mim, que foi uma reflexão muito grande para mim também, né? A ideia é ajudar. Espero que tenha gostado. Se gostou, compartilhe, se inscreva, assine, curta, deixe o seu comentário e até o próximo programa.